você, um ótimo domingo! Quero você com a sua lição na mão, porque neste domingo nós vamos falar sobre opondo-se às leis dominicais. A nossa lição traz um fato histórico que aconteceu no ano de 1888. Lá no dia 13 de dezembro desse ano, aconteceu um fato muito importante. O Senado dos Estados Unidos, eles apresentaram em uma audiência uma proposta de um projeto de lei para estabelecer o domingo como um dia ali especial, único, santo. E naquele período, havia ali um pastor, e esse pastor, ele ficou apavorado com aquela situação, e falou: eu preciso falar, eu preciso me expressar, eu preciso defender aquilo que eu acredito, e principalmente eu preciso utilizar das leis que nós temos, para defender as pessoas. E aí ele foi até essa audiência, até esses senadores, e ele falou o seguinte: a nossa Constituição Nacional incorpora o próprio princípio anunciado por Jesus Cristo, de que o governo civil não deve ter ligação alguma com a religião ou com aquilo que diz respeito a Deus, mas deve deixar essa questão entre a consciência de cada pessoa e seu Deus. Então ele mostrou ali que o Senado, que o poder político, ele não tinha o direito de impor, de legislar qualquer coisa que fosse ali relacionado a respeito da vivência religiosa de cada um, a respeito daquilo que cada um acredita. E com base nisso, ele argumentou que aquela lei, aquele decreto dominical, ele era inconstitucional, porque ele ia contra a Constituição do país, que se declarava um país livre. E também era contrário à fé cristã, tendo em vista que aquele país é um país que tem muitos cristãos, muitas pessoas que fugiram da Europa no período de perseguição, então tinha muitos protestantes, e tudo isso colaborou para que esse projeto não fosse aprovado. Isso fez com que os adventistas tivessem que se opor, por um momento, ao poder político e se alinhar a outras denominações que tinham a mesma crença de dia de guarda. E aí, nesse mesmo ano, foi então que Ellen White, ela publicou uma edição mais ampliada do livro Grande Conflito, que analisa esse período, nesse significado profético, e também uma questão da história da legislação dominical. O projeto, naquele período, foi negado. Não passou, não foi votado, não entrou em ação. Mas é um projeto que ele ainda tem ali um certo interesse por parte do poder político. E tem algumas questões relacionadas a alguns interesses deles. Então, o projeto não quer dizer que ele não vá voltar. Nós sabemos que, tendo em vista as questões proféticas, ele vai voltar e vai voltar com muita força. No momento, ele está ali, no cantinho. Mas ainda existe muito interesse por parte do governo americano em relação a estipular, a fazer com que esse projeto entre em vigor. E durante a semana, a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor a respeito dessa questão da observância do domingo. O que a Bíblia diz, o que nós, enquanto cristãos, precisamos saber, de que forma nós podemos nos preparar, o que nossa querida profetisa escreveu ali para nos dar um alerta, tudo baseado no livro de Apocalipse, para que nós possamos compreender de uma forma aí muito mais clara o que Deus nos deixou de alerta. A questão é, o projeto não passou lá em 1888, mas em algum momento ele vai passar. E nós precisamos estar conscientes de que isso vai acontecer e, mais do que conscientes, preparados para esse momento. Eu espero você aqui amanhã para nós continuarmos aprofundando o estudo dessa semana, mas não esqueça de aproveitar que você está aqui e compartilhar esse vídeo com a galera lá da sua classe.